Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha que delícia tá aqui gravando essa live. Ó, meus pacientes entrando. Nossa, muito bom. A nossa live a respeito sobre prevenção de câncer de mama, muito além dos exames. Então, isso mostra a importância das pessoas aí estarem se preocupando com sua saúde, com seu autocuidado, com seu autoconhecimento. Isso é muito importante porque na correria do dia a dia, a mulher multitarefas, né? Porque o que acontece é que a mulher faz de tudo. A mulher quer cozinhar, a mulher quer cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da profissão, às vezes estuda, faculdade, faz pós-graduação, enfim, com um monte de coisas aí, ela acaba se esquecendo. A importância da mulher ter esse olhar, voltar para ela e falar, nossa, realmente eu preciso fazer exames, eu preciso me cuidar. E a importância da gente fazer essa live é direcionada realmente para isso. Porquê do Outubro Rosa e o porquê de tantas coisas aí estarem acontecendo e as mulheres às vezes não dão conta, que elas chegam e falam que não tem tempo para exame, não tem tempo para ir ao ginecologista de rotina. Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dar um alerta aí para as mulheres que estão nos assistindo, para os maridos que estão nos ouvindo e falar, nossa, ó, realmente minha mulher precisa marcar uma consulta, ela precisa sair aí e realmente procurar um médico, um especialista para fazer os exames de rotina? Sim, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito ainda desse outro olhar, além dos exames. Então, primeiramente, queria falar, por que do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa realmente é um despertar para o autocuidado, um despertar para as mulheres falar, nossa, realmente eu preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu sou mulher, eu preciso fazer o autoexame, e hoje a gente vai ensinar um pouquinho como fazer isso. Então, primeiramente, né, quando a mulher se conhece, ela conhece o seu próprio corpo, as coisas aí fluem melhor. Por quê? Porque nada mais do que a própria mulher para saber como que é a textura da mama, como que é a pele da mama, a areola, se tem alguma retração, se não tem retração, se tem algum nódulo ali ou não, se tá uma mama diferente do tamanho em relação à outra, se existe uma região mais vermelha do que a outra. Tudo isso são pequenos sinais, mas sinais importantíssimos para a mulher levar essa queixa ao seu médico de confiança ou ao seu ginecologista. Então isso é muito importante, por quê? Porque nada melhor do que a própria mulher para conhecê-la, a mama dela mesma. Então às vezes fala assim, mas eu vou ao ginecologista, ele não comentou nada. E eu falei que eu tinha reparado alguma alteração. Então, assim, nada e ninguém melhor que você mesma nesse autocuidado, desse autoconhecimento e de verificar, nossa, minha mama não tinha essa textura, minha mama agora tá diferente, ou minha mama tá em relação ao ano passado, mudou. Mas para isso precisa ter uma rotina de autoexame. Não adianta a mulher se tocar uma vez por ano, né? Então se toca uma vez por ano. Não, é importantíssimo a mulher ir se tocando. Isso, as pessoas estão aqui comentando, é isso mesmo, precisa do autoexame, ela precisa se conhecer, isso mesmo. E como se tocar? Qual a melhor fase do mês para ela se tocar? A melhor fase do mês é depois da menstruação. Por quê? Porque com a parte hormonal, a mulher retém líquido, ela tem daí uma dificuldade maior de autoexame, da autopalpação da mama. E aí acontece o quê? Que às vezes ela fica palpa uma glândula e aí ela fica preocupada. Então, assim, é importante ela fazer esse exame pelo menos aí uma vez por mês, depois da menstruação, tá? Depois, quando passa aí a menstruação, ela desincha, a mama ela fica menos densa e fica mais fácil dela detectar alguma pequena alteração. Isso, muita gente fala assim, mas às vezes é difícil diferenciar. Isso mesmo, mas com o próprio exame de rotina que você vai fazendo todo mês, você mesma vai acabar percebendo se a textura só da sua mama, e se você perceber alguma coisa diferente, nada do que procurar um especialista aí e checar se aquilo é normal ou não. Mas tudo começa pela gente, né? Tudo começa pela própria mulher se tocando. O que eu pego muito em consultório é que às vezes o marido chega e palpa
na relação sexual, na intimidade, o homem palpa um nódulo, algum carocinho aí diferente, aí a pessoa acaba chegando e perguntando, falando para o ginecologista, ai, meu marido percebeu. Então é importante que a própria mulher perceba. Então para a mulher, olha, se toque, o Outubro Rosa é para isso, tá? Da importância da paciente se tocar e chegar aí a algum diagnóstico precoce, porque ela mesma percebeu uma diferença aí. Tá? Isso, estão perguntando agora a respeito dos exames. A respeito dos exames. Então é primordial a pessoa ir ao ginecologista, fazer exames de rotina e o ginecologista pede um ultrassom de mama, principalmente se as mulheres têm antes dos 40 anos. Então é muito importante isso, antes dos 40 anos faz ultrassom de mama. Por quê? Se fazer a mamografia, há uma grande dificuldade de alguma visualização ou pequena alteração de nódulo ou cisto. A mamografia ela vem branca devido ao aumento de densidade mesmo. A densidade da mama muito grande dificulta visualizações na mamografia de pequenas alterações. Então, a mamografia é indicada para pacientes depois dos 40 anos. Tá? E cada caso é individualizado, né? Se a paciente tem caso de câncer de mama na família, tem fatores aí de risco, aí a gente acaba verificando no consultório, cada caso é um caso aí. A mamografia pós 40 anos é indicada para a paciente realizar anualmente. Então a paciente ela faz anualmente o exame de mamografia e tem alguns casos que dependendo aí a triagem passa daí a mulher faz de 2 em 2 anos. Tá certo? E o que é muito importante é que além desses exames de rotina, que são primordiais, são aí importantíssimos para detectar lesões pequenas de mama e pequenas alterações que podem estar relacionadas ao câncer de mama, é primordial a mulher ter uma outra visão do corpo dela. Quais os fatores aí relacionados como prevenção do câncer de mama? Então é primordial a gente relatar aqui do terreno biológico. O que seria o terreno biológico? O corpo da mulher é o seu próprio terreno. Então desde o que ela introduz através dos alimentos industrializados, alimentos ricos em agrotóxicos, conservantes, o que ela tem introduzido para as suas células, levando aí graus, né, de obesidade, de resistência insulínica, de alteração metabólica, alterações aí no seu terreno relacionadas aí a bactérias e fungos. Existem estudos mostrando hoje da importância de correlacionar a microbiota intestinal. Olha só o papel importante da microbiota intestinal em relação à prevenção do câncer de mama. Não somente do câncer de intestino, que já está totalmente provado isso, né? Como algo aí de prevenção, mas também da prevenção de câncer de mama. Para você ver a dimensão disso. Então é claro que prevenir a obesidade, a resistência insulínica, alterações metabólicas, um corpo inflamado, uma inflamação de baixo grau relacionado a uma má alimentação, ao estresse intenso, a sua má qualidade de sono, tudo isso revela o quanto a mulher não se cuidando, desde a parte alimentar, como isso interfere o dia a dia dela e também, né, casos de doenças crônicas, como aí esteatose hepática, que é a gordura no fígado, aí como a resistência insulínica, graus de obesidade e aí também levando a casos mais sérios, como o próprio câncer de mama. Então é fundamental esse olhar, por quê? Porque na verdade a mulher acaba se esquecendo e achando somente que a prevenção do câncer de mama está relacionado ao exame. Não, né? Existem estudos mostrando que a prevenção, o cuidado desses fatores aí que eu acabei de citar, pode prevenir até 30%.
do câncer de mama. É claro que o fator genético da mulher é muito importante, mas também é muito importante esse outro olhar, porque a pessoa fala assim, então eu só vou prevenir 30%, então eu não vou cuidar. Não, tem casos individualizados que todos esses fatores podem aí estar relacionados à prevenção de mais de 80%. E outros casos que a paciente mesmo fazendo tudo isso, existem fatores mais fortes que aí não acaba fazendo com que ela não tenha o câncer de mama. Então não adianta a gente falar, a gente tá, então é 100%, a paciente faz tudo isso, faz todas essas regras, se cuida, pratica exercício físico, não tem obesidade, cuida da alimentação, cuida da microbiota intestinal, então quer dizer que ela não vai ter o câncer de mama? Não, não sabemos isso, mas enquanto não sabemos isso, por que não cuidar da saúde? Então é até curioso a gente pensar desse lado. Por quê? Porque a mulher às vezes fala assim, se não é uma prevenção, então eu não vou, eu vou deixar de me cuidar. Pelo contrário, trata-se de casos mostrando que é a prevenção do câncer de mama sim, que tudo isso está relacionado, que a microbiota, cuidar das bactérias do nosso intestino, de acordo com a alimentação, o que a gente come, está diretamente relacionado a essa microbiota intestinal, e o nosso intestino agora é um órgão endócrino, então ele também está relacionado aí à produção hormonal e como isso pode interferir diretamente aí nesse contexto hormonal para o câncer de mama. Então isso também é um fator importante. E outro fator importantíssimo que a gente tem que falar aqui são dos xenoestrógenos, ou seja, são aí produtos, né, riquíssimos em parabenos, e que daí a gente acaba, né, se contaminando por todo aí um processo industrializado e que pode estar relacionado sim a uma perturbação hormonal do nosso organismo. Então, esse cuidado com metais pesados, essa prevenção aí de evitar agrotóxicos, metais pesados, estão diretamente nessa limpeza do nosso terreno biológico. Então, essa visão, essa consciência do que você come, do que você utiliza. Então a gente comenta até que shampoos perolados são riquíssimos em alumínio. Então evitar, né, a gente tem que se preocupar até com os shampoos que utilizamos. Então a questão global, a prevenção aí vai muito além somente dos exames realmente. Por isso que quando a gente fala, então eu vou ao ginecologista, faço só mamografia, se tiver tudo ok, então tá bom, até mais, né? Um abraço, até o ano que vem. Não, a questão não é essa. Pelo contrário, esse outro olhar de você, desde o que você come, desde o que você utiliza, até mesmo o seu shampoo, a água que você bebe, como é que tá essa água? É contaminada? Ela é de uma boa procedência? Então, todas essas questões envolvidas, coisas mais orgânicas. Então, a gente tem que se preocupar até mesmo com isso aí como um fator de prevenção. E é claro que aí você não está somente focando na doença, porque o ser humano, as minhas pacientes e vocês aí que estão me assistindo, focam principalmente a questão do que? Da doença em si. A nossa preocupação aqui é dar um alerta para você de que você pode prevenir muitas coisas e não chegar na doença, no problema em si, tá? Mas sim se resgatar muito antes, cuidar de você muito antes mesmo que tudo isso aconteça, antes que chegue aí uma doença mais séria, que daí até resgatar, até ter esse autocuidado, vai demorar mais, vai ser um processo aí tudo de cuidado que vai ter que ser utilizado, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, poxa, o que eu posso fazer por mim antes de eu chegar a um diagnóstico, antes de eu chegar nos sintomas, antes de eu chegar na queixa? É isso que eu quero dar um alerta para você mulher, para você homem que está assistindo. Chegue e fale para a sua esposa. Prevenção antes de tudo isso estar acontecendo, da doença chegar em si. O que nós queremos é dar um alerta, um despertar para você mulher. Falar, olha, realmente você pode
pode fazer por você muito mais do que ir simplesmente ao ginecologista e fazer um ultrassom de mama ou somente uma mamografia, e se aquilo tiver tudo ok a princípio, né? Então tá bom, vou para casa e tô livre, posso fazer tudo que eu quiser, né? Continuar sedentária, continuar com sobrepeso, continuar comendo os fast foods, me alimentando mal, alimentando com gorduras trans, um alimento riquíssimo em glúten, riquíssimo aí em gorduras, ou seja, industrializados, embutidos, conservantes. Tudo que tem rótulo, você tem que prestar atenção. Não é vida. Tudo que é rótulo é que é produzido pelo humano, pelo ser humano e não por Deus. Então, se tem rótulo, é industrializado. Se está ali no plástico com rótulo, é que está ali tudo produzido pelo ser humano e não produzido pela natureza. E o nosso corpo, ele identifica as coisas produzidas pela natureza, né? Temos enzimas digestivas, todo o nosso processo do trato gastrointestinal, tudo isso está relacionado a coisas que são da natureza. E aquilo que é produzido, né, que vira plástico no nosso organismo, nossas células não identificam, e não identificando fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu não alimento minha célula, eu não alimento o meu corpo, então daí você vive mais cansada, com maior irritabilidade, com questões aí, alterações hormonais, de tudo isso, porque o seu fígado, ele não consegue metabolizar isso de uma forma adequada, e aí tudo sofre uma consequência. Então, antes de chegar às consequências, vamos mudar a chave, vamos mudar a nossa mentalidade e falar, realmente eu preciso me cuidar, mas me cuidar de uma forma global, antes que chegue a doença, antes que os sinais cheguem, antes que chegue o alerta, né, o sinal vermelho. Então, se cuide antes do sinal vermelho, para que as coisas fiquem muito mais fáceis, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha uma longevidade e aí resultados, né, muito mais satisfatórios na sua vida, na sua disposição. E aí, com certeza, tudo isso vai melhorar um contexto na sua casa, no seu relacionamento, você tendo tempo para você. Tudo é uma coisa levando a outra, tá? Mas focando na sua saúde, na saúde da mulher. Esse é o meu recado para hoje e eu quero exatamente isso, que você se coloque como uma prioridade na sua vida para que você comece a focar muito mais, muito além de simples exames, mas focar na prevenção, nesse autocuidado, nessa sua autoimagem, na sua imagem do espelho. É isso que é importante, falar realmente eu existo, eu preciso cuidar da minha saúde e eu preciso aí correr atrás, antes mesmo de chegar ao médico, já começar a mudar minha alimentação, mudar meu estilo de vida. Mudança de estilo de vida diretamente relacionado com prevenção de doenças e também do câncer de mama, que é o nosso tema de hoje, mas é a prevenção da doença. É isso que a gente tem que trabalhar, é o que a gente tem que pensar antes mesmo de comer, antes mesmo de praticar qualquer coisa no nosso dia a dia. Seja a prioridade, seja o foco da sua vida, o foco da sua saúde. Muito obrigada pela audiência, pela participação de todos, pela confiança. Nos vemos nas próximas lives, gente. Um beijo a todos, até mais.